Como enfatizou muito bem o presbítero Gustavo na oração que fez de consagração dos dízimos e das ofertas, nós estamos no período da Quaresma, período de reflexão da nossa vida diante de Deus, período este muito importante no calendário litúrgico. Mas já estamos no final desse período. E nos aproximamos cada vez mais da Páscoa, a principal festa da tradição cristã. E para nós, o acontecimento central, o ponto alto, celebrado na Páscoa, é a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição no terceiro dia. Páscoa. Páscoa é revelação do grande amor de Deus por nós, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Amor este revelado na vida, nas palavras e nas ações de Jesus, na entrega voluntária do Filho em obediência irrestrita ao Pai em nosso favor. Revelação do grande amor de Deus no sacrifício único e suficiente de Jesus para nos redimir, para nos ajudar, nos libertar de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos diminui enquanto seres humanos e de tudo que impede a vida plena. Uma das palavras que descreve com precisão o resultado do amor de Deus em Cristo é a palavra vida. A vida não é algo óbvio, que acontece por acaso, um acidente na história. Vida é dom de Deus, é presente de Deus no sentido duplo, tanto a vida biológica como a vida eterna. Jesus veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância, conforme o Evangelho de João, no 10º capítulo, o 10º versículo. Jesus ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida. Nele temos a vida divina em nós, por meio da presença e da ação do Espírito Santo. Não se trata, irmãos e irmãs, de uma vida qualquer, de uma vida vazia, sem sentido e sem propósito, mas sim da vida maior, da vida em sua plenitude. O tema da série de mensagens que estamos iniciando hoje e desenvolveremos em todo este mês de abril é vida que vence a morte. Vida que vence a morte. E este tema nos convida a olhar com fé para Jesus, nos convida a considerar o que Deus faz por nós na condição em que estamos, faz com que celebremos a Páscoa com alegria, porque a vida que vence a morte tem nome, é o nome de Jesus, é Jesus. E esta vida nos é dada gratuitamente, por causa do grande amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. É com esta mensagem que o texto de Efésios, no capítulo 2, do 1º ao 10º versículo, inicia. Referindo-se à ação de Deus, o apóstolo Paulo escreve: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Com estas palavras, o apóstolo Paulo considera como é a nossa vida antes de Cristo, ou então a vida sem Cristo, e o que ela se torna depois de Cristo ou em Cristo. Sem Cristo, nós estamos mortos, mortos em nossos delitos e pecados. Em ou com Cristo, por causa do grande amor de Deus, nós temos vida. Esta é a mensagem central do texto que nós acabamos de ler na palavra de Deus.
Na linguagem e compreensão do apóstolo Paulo, estar morto nos delitos e pecados é a condição de quem vive sem Deus, longe de Deus, sem comunhão com Deus, sem busca de Deus em sua vida. É a condição de quem vive no sentido oposto da vontade do Senhor. É a vida de quem respira, mas não tem vida dentro de si, em seu interior. Denota a realidade marcada por buscas, muitas vezes incansáveis, que não levam a nada. Estar morto nos delitos e pecados significa não ter paz no coração e por isto viver em angústia e desespero. Significa não se sentir preenchido, satisfeito e viver com um vazio interior, com o sentimento de que falta algo. Significa não encontrar motivos para a gratidão. E uma vida sem gratidão é uma vida sem graça, uma vida sem sabor. É a sensação de estar perdido, não saber a direção correta, o caminho a seguir. É não sentir amor e com isto viver sem a experiência da beleza, do conforto e da segurança em Deus. A morte não é algo que diz respeito apenas à condição humana sem Deus. O mundo está tomado pelos sinais e pela manifestação da morte em todos os cantos. Vivemos num mundo enfermo, que não dá segurança e elimina de nós toda a esperança. O que esperar da realidade em que vivemos? Que futuro teremos ou estamos construindo como expressão da morte, do mundo sem Deus, que rejeita Deus? Convivemos com as guerras, com a multiplicação da maldade, com o desrespeito e a valorização da vida, com a insensibilidade das pessoas e com as injustiças, com a violência que vitimiza principalmente os mais pobres e os mais humildes. Neste mundo, crianças passam fome e são escravizadas, mulheres são maltratadas e assassinadas, jovens estão tomados pelos vícios, idosos muitas vezes são abandonados e esquecidos. Persiste o racismo em todos os cantos e cresce a intolerância e o ódio com quem pensa e vive de forma diferente da que eu considero ser a melhor e a correta. Estar morto é a condição de quem diz não para Deus e busca a vida nas mais diversas ilusões e oportunidades, mas sem êxito. No texto bíblico, o apóstolo Paulo cita a vida dos cristãos gentios antes de Cristo e a vida dos cristãos judeus sem Cristo na cidade de Éfeso. A igreja na cidade de Éfeso era formada tanto por gentios como por judeus convertidos a Cristo. E no primeiro versículo, ao utilizar o pronome vós, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo se refere aos cristãos gentios. E conforme a compreensão de mundo da época, a cosmovisão daquele tempo, estar morto nos delitos e pecados era viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não muito diferente, no terceiro versículo, ao se utilizar do pronome nós, Paulo se refere aos cristãos judeus, com o qual ele se identificava, o qual era também a sua tradição histórica. Ele se refere aos cristãos judeus que viviam sem Cristo e diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza tanto judeus como gentios, filhos da ira, filhos da desobediência. Na verdade, para o apóstolo Paulo, estar morto nos delitos e pecados é a condição natural de toda pessoa.
Esta é a tendência e a forma de vida que todos nós adotamos. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é pecado e o que ele provoca na vida das pessoas. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele escreveu que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No entanto, esta não é a condição definitiva do ser humano. Deus não se conforma e não nos abandona em nossa miséria e em nossos sofrimentos. Deus é o Criador de todas as coisas, o doador e o mantenedor na vida. Deus sempre age para promover a vida em toda a sua criação. É isso que nós aprendemos na leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2, quando Deus concede vida àquilo que não existia. Vida em toda a criação. E por ser assim, nos versículos 4 e 5 de Efésios, no capítulo 2, nós temos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A única forma de romper o círculo vicioso do pecado e superarmos a condição da morte que nos encontramos é por meio da vida que Deus nos dá, que Deus nos concede em Cristo Jesus. E para isto é preciso crer em Deus, pois Ele é rico em misericórdia, crer no seu grande amor por nós, crer em Jesus Cristo e receber pela graça a vida que vem de Deus, a vida que vem do alto, a vida que vem de cima, que vem dos céus ao nosso coração. E Deus faz muito mais por nós, pois a vida que procede dele transcende a nossa existência neste mundo e alcança o mundo celestial, atinge a eternidade. A vida não é só para o tempo cronos, mas também a vida é por toda a eternidade. No 6º versículo nós vemos que, abre aspas, juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou, ou seja, nos deu uma nova vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma promessa que não está completamente realizada, porque nós estamos aqui, vivemos neste mundo, estamos limitados e condicionados pelo tempo e pelo espaço. Mas esta é uma promessa garantida, é uma promessa que Deus, mediante a sua soberania e o seu grande poder, presenteará a todos nós. 3 perguntas são importantes aqui. A primeira: por que Deus faz tudo isso? Porque Deus é rico em misericórdia para conosco e, como diz o texto, por causa do grande amor com que nos amou, e Ele nos dá vida. Tudo isto Deus faz, em primeiro lugar, para a sua própria glória. O 7º versículo responde essa pergunta da seguinte forma: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz tudo isso para o seu próprio bem, para a sua própria satisfação, ser rico em misericórdia, amar com grande amor e nos tirar da condição de mortos, condição esta da nossa natureza e da nossa existência. A segunda pergunta: para quê? Para que Deus faz tudo isso em nosso favor? Deus faz tudo isso para o nosso próprio bem também, para que andemos em novidade de vida. Fomos libertos do pecado e da morte para uma nova vida em Cristo. Isto acontece tão somente pela graça de Deus. Porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Não vem de obras,
para que ninguém se glorie, porque toda a glória é de Deus, da vida que vem dele a todos nós. E por fim, a terceira pergunta: qual o propósito de tudo isto? Da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus, de nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Qual o propósito? O propósito da nova vida em Cristo é as boas obras. Somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Versículo 10. Deus é quem preparou as boas obras. A responsabilidade de andar nelas é nossa, é minha e é sua. O que nós aprendemos com este texto, com esta mensagem da palavra de Deus? Aprendemos que no grande amor de Deus, na salvação pela graça e na vida que recebemos em Cristo, não há nenhum mérito da nossa parte. Deus faz isso porque Ele é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou e faz isto em Cristo. Não há nenhum mérito, nenhum merecimento da nossa parte. Não merecemos e não conquistamos. Nós a recebemos pela graça mediante a fé. Isso como dom de Deus. A vida que Deus nos concede em Cristo é dada pela graça, mas é obtida pela fé. É preciso crer. É preciso dizer sim, sim, eu quero, sim, eu aceito este precioso presente que vem de Deus para mim. Sim, eu recebo a vida que Deus concede a mim na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Na verdade, todos nós, irmãos e irmãs, temos sede e temos fome de vida. Todos nós queremos viver na mais perfeita e na mais alta possibilidade, ou então qualidade de vida. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da vida. Por meio de Jesus, Deus renova, refaz, possibilita a nova vida. Por meio de Jesus, Deus nos preenche, nos satisfaz. Deus nos concede uma nova maneira de viver, mesmo em meio ao sofrimento, às limitações da nossa existência, ao caos, à morte e aos sinais da morte presente em nosso mundo. A vida em Cristo cura as nossas enfermidades emocionais, aquilo que está dentro de nós, em nosso coração, em nossa mente, que machuca, que nos diminui, que nos faz chorar. A vida em Cristo cura as nossas enfermidades espirituais. É uma verdadeira limpeza em nosso ser, nos tira da condição de estarmos mortos, e nos coloca na condição da vida em sua plenitude. A vida em Cristo nos limpa, nos purifica pelo fato de sermos perdoados de todos os nossos pecados. A vida em Cristo nos reconcilia com Deus e estabelece a paz, paz interior, paz no coração, descanso para a alma, alívio em meio às aflições. A vida em Cristo nos conecta com o grande amor de Deus. E por ser assim, podemos experimentar e ter este grandioso amor em nosso ser, em nosso viver. Para concluir, irmãos e irmãs, diante do texto e da mensagem que o apóstolo Paulo nos concede, temos dois caminhos, duas direções a seguir. Continuarmos com a nossa vida sem Deus e permanecermos na condição de mortos por causa dos nossos delitos e pecados, ou então a outra direção, o outro caminho, obtermos a vida como presente de Deus, que está em Cristo Jesus, que é dada pela graça, sem esforço, sem merecimento, sem conquista,
obtermos esta vida que está em Cristo Jesus, mediante a fé. Mediante a nossa declaração simples, dizer sim, eu aceito esta vida em meu coração. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos desfrutar cada vez mais da vida que vem de Deus como presente a todos nós por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe.